Bom dia, virtuosos! Vocês estão me ouvindo? Vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia! Jesus abençoe aí a sua segunda-feira. Eu ia falar quarta. Gente, hoje eu tô muito ruim. O que é isso? Segunda-feira, penúltima segunda de dezembro. Bora aqui começar a nossa live, nosso devocional, Amanhecer de Milagres. Um momento para que nós mulheres possamos aí fortalecer a nossa fé, para que a gente cure as nossas emoções, para que a gente se conecte com o nosso propósito. Conta aí se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre seja intencional, como a gente deve viver com intencionalidade para que a gente cumpra o nosso propósito. Bom dia, Ana Carolina, maravilhosa. Hoje deu certo, hein, Ana? De entrar. Glória a Deus. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia, Ana Paula, querida. Mari, sejam bem-vindas. Deixa eu colocar o tema aqui. Intencionalidade. Finalmente consegui, verdade. E hoje eu não atrasei também, Ana. Eu falei assim, eu vou entrar certinho. A palavra de hoje está assim, do céu para nós, nessa reta final do ano. Então a gente já vai começar com tudo, com propósito. Viver cada dia com propósito. Glória a Deus. Oi, Carmen querida, Bruna, Gabi, sejam bem-vindas. Já vai compartilhando essa live, chama as amigas para estarem aqui com a gente, nesse momento maravilhoso que nós vamos passar aqui essa manhã, recebendo essa palavra, ativando no nosso coração o nosso propósito. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada, aleluia. Vamos orar enquanto as outras meninas vão entrando? Ah, Jesus, como nós somos gratas ao Senhor por mais essa manhã, essa segunda-feira, papai querido. Nós estamos aqui reunidos em teu nome para te adorar, para te glorificar, para aprender mais e mais do Senhor. Ah, Senhor Deus, nós sabemos que é o Senhor que completa, meu Pai, a nossa alma, que é o Senhor, meu Pai, que é dono do nosso propósito, que é o Senhor, meu Pai, que criou todas as coisas. Ah, Senhor Deus, e nós queremos, em nome de Jesus, ser a mulher que o Senhor nos criou para ser. Nós queremos cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Por isso que nessa manhã, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Papai querido, alcança a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui nessa manhã. Que o Senhor traga cura para as suas emoções. Que o Senhor restaure a sua identidade. Que o Senhor, meu Pai, desperte nela o teu propósito para este ano de 2026. Ah, como nós somos gratos, meu Pai, por todo esse ano que nós estamos passando, que nós estamos na reta final deste ano de 2025. Ah, Pai, como nós somos gratos porque nós chegamos aqui, meu Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou e eu creio que muito mais o Senhor ainda fará. Nós temos declarado que 2026 será o ano do testemunho. Ah, Pai, que o Senhor venha fazer obras completas, obras, Senhor Deus, de milagres, curas e transformações na vida de cada uma dessas mulheres, que elas possam, meu Pai, testemunhar da tua glória, testemunhar da tua presença, que elas possam testemunhar, Senhor Deus, a mudança de vida delas, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, seja bem-vindo. Fale conosco nessa manhã. Nós não te trocamos por nada, 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 mas nós queremos ser cheias de ti, ser cheias da tua presença, que jamais falte a tua presença em nós, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Obrigada, papai querido, obrigada por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, meninas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Oi, Sol, bom dia, minha querida. Bora para a palavra de hoje? Deixa eu trocar aqui, colocar um fundo. Aleluia! Vai compartilhando essa live, compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, manda para suas amigas, convide elas para essa manhã preciosa aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre intencionalidade, viver cada dia com um propósito. Nós estamos aí na reta final desse ano e às vezes você tem aquela sensação que chegou aqui, fez muita coisa, mas não necessariamente fez o seu propósito.
Às vezes você vai olhar para as suas atitudes, para aquilo que você tem feito, você tem a sensação de estar ocupada demais sempre, de estar sempre atarefada, mas não necessariamente que isso realmente faça sentido na tua vida, que isso realmente seja o propósito de Deus para você. Quantas vezes você já se questionou ao longo desse ano, nessa sua trajetória de 2025, se você realmente estava no caminho certo? Se você realmente estava fazendo a coisa certa, se você realmente estava diante do plano, do propósito que Deus tem para você. E às vezes justamente essa falta de clareza espiritual, essa falta de clareza de propósito fez você viver no automático, fez você chegar aqui nesse final de ano às vezes muito cansada, sobrecarregada, às vezes até com perda da tua própria identidade. Você olha para você, você não se reconhece, você olha para você e você tem uma autoimagem distorcida de si, mas hoje a gente vai aprender a de fato a viver com intencionalidade. Nós não vamos para 2026 no automático. Você pode declarar isso? Escreve aí nos comentários. Fala, eu não vou para 2026 no automático. Não vamos, nós vamos ser mulheres intencionais. Nós vamos viver cada dia com propósito. As nossas ações, os nossos comportamentos serão bem direcionados. Nós não vamos ser mais uma mulher reativa, uma mulher que só vai reagindo àquilo que está acontecendo à nossa volta. Não. Nós seremos mulheres intencionais, nós vamos viver com intenção, nós vamos viver realmente focadas naquilo que o Senhor tem para nós. Chega de viver uma vida frustrada, chega de viver uma vida vazia, sem direção. Não, nós queremos realmente alinhar o nosso coração à vontade de Deus para a nossa vida, alinhar o nosso coração diante daquilo que o Senhor tem para nós. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo. Isso aí, vai escrevendo. A Ana já falou, ó, eu não vou para 2026 no automático. Quem mais não vai? Escreve aí se você pode escrever. Ó, Salmos 90, 12. Isso daí, só. Salmos 90, 12 fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha isso. Oi, Nanda querida, bom dia. Bom dia, Ariadne. Sejam bem-vindas, amadas. Olha isso. O que Moisés, foi Moisés que escreveu esse salmo, e ele está dizendo: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Hoje nós corremos atrás de muitas coisas, nós reagimos a muitas coisas que acontecem. Nós estamos, muitas vezes, no modo de sobrevivência. Mas Deus não nos chamou para viver nesse automático. Deus não te chamou para sobreviver aos seus dias. Deus não te chamou para ser uma mulher sobrecarregada. Deus não te chamou para ser uma mulher que fica igual uma barata tonta, não sabe para que se vai para a direita, para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Não. Deus te chamou para caminhar com Ele, com direção, com sabedoria, com propósito. E quando nós olhamos aqui para esse Salmos 90, 12, não fala apenas sobre o tempo. Aqui não está falando sobre o tempo de nossas vidas, quantos dias a gente tem de vida, quantos dias nós temos para viver nessa terra. Não, amadas. Aqui está falando sobre consciência, sobre sabedoria e sobre intencionalidade. Anote aí: consciência, sabedoria e intencionalidade. Eu preciso ter consciência de fato que a minha vida nessa terra, ela é passageira. Que eu não tenho muito tempo. Que eu preciso entender e ter sabedoria para fazer as escolhas certas para mim. Porque senão eu sempre vou estar vivendo na vontade do outro, naquilo que é imposto para mim, naquilo que as pessoas acham que eu deveria viver. Eu preciso ser realmente intencional, que é fazer as coisas de propósito e com propósito. É eu ser focada realmente naquilo que Deus ele tem para mim. E dentro desse contexto bíblico, quando Moisés ele escreve esse Salmo 90, 12, a gente vai discorrer aqui algumas coisas que a gente vê dentro desse Salmo. Primeiro, Moisés ele reconhece a brevidade da vida. Olha isso. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Anota aí para você ler, ou se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 4, Tiago 4, versículo 13 e 14 fala assim, ó: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amada, vá para 2026 com a consciência da brevidade da sua vida. Ao invés de você ficar só planejando, tem muitas mulheres que só planejam. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. Ah, deixa para o ano que vem, deixa para depois. Não, amada, você tem é hoje. O único dia que você tem para viver é hoje. O dia de você viver com intencionalidade e propósito é agora. O momento que você tem que investir nos seus sonhos é hoje. Muda essa mentalidade de sempre querer deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quantas mulheres, elas sempre estão adiando o seu propósito. Elas sempre estão adiando as suas vontades, aquilo que Deus entregou para a vida dela, os seus dons, os seus talentos. Sabe por quê? Porque ficam realmente refém de, deixa, uma hora dá certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Claro que se Deus quiser, sim, mas nós precisamos ser aquelas que têm uma atitude diante da vida. Entendendo que a gente não sabe se o amanhã vai chegar, então eu preciso viver com intencionalidade hoje. Segunda coisa que nós aprendemos com Moisés sobre a fragilidade humana. Quando Moisés fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, ele está falando da nossa fragilidade humana. Jó, no capítulo 14, versículo 1 e 2, fala assim, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. A gente tem que entender sobre a fragilidade humana. A gente tem que entender que nós não somos eternos aqui nessa terra. E sendo assim, eu preciso sim viver sabendo que amanhã ou depois a minha hora vai chegar. E o que eu construí? Qual que é o legado que eu deixei? Qual que é o propósito que eu vivi? Nós já cantamos aquele louvor que fala, não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Quem diz que quem tem promessa não morre? Quem disse? Se eu não tiver intencionalidade de viver com propósito, eu posso morrer sim, sem viver as promessas de Deus. Milhões de pessoas saem do Egito rumo à terra prometida. Mas quantos de fato tomaram posse e entraram nessa terra prometida? Nem mesmo Moisés entrou. Sabe por quê? Porque não basta só eu andar em direção ao propósito. Não basta só eu saber o que eu preciso fazer. Se eu não tiver atitudes realmente bem direcionadas, se eu não estiver vivendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus de verdade, amada, eu posso ter promessa, eu posso carregar uma palavra e eu posso morrer sem viver essa palavra na minha vida. Salmo 102, no versículo 11, fala assim, os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Vou repetir, os meus dias são como a sombra que declina e como a erva eu vou secando. Olha isso. Gente, essa é a brevidade das nossas vidas. E a gente precisa entender a fragilidade humana que nós temos. Então, nós precisamos ser intencionais. Terceira coisa que a gente aprende com Moisés, a necessidade de ter sabedoria para viver bem. É necessário, sim, que nós nos tornemos mulheres sábias, que a gente tenha sabedoria para que a gente possa viver bem. Provérbios 3:13 fala assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Você quer de fato viver uma vida com intencionalidade e propósito? Seja uma mulher sábia. Você quer ser uma mulher que não é refém do comportamento dos outros? Adquira sabedoria. Você quer viver bem? Você quer realmente ser uma mulher plena no Espírito Santo? Seja uma mulher sábia. Às vezes tem muitas mulheres que ela não é uma mulher sábia, que ela é uma mulher negligente, que ela é uma mulher incoerente, que ela é uma mulher tola, como a própria Bíblia fala, e ela destrói tudo que está à sua volta. Quantas pessoas de fato também, gente, são prejudicadas pela nossa ausência de propósito, pela nossa falta de sabedoria?
Porque a gente não se posiciona da maneira correta e outras pessoas, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos são prejudicados por conta da nossa falta de sabedoria. Então a Bíblia está falando, Eclesiastes 7,12 fala assim, a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria ela preserva a vida de quem a possui. Olha, você quer de fato ter uma vida plena, uma vida longa? Você quer de fato desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você? Seja uma mulher sábia. Eu lembro, isso vem na minha mente sobre Salomão. Davi, ele viveu muitas guerras, muitas guerras. E por conta disso ele não pôde nem mesmo construir o templo do Senhor. E quando Salomão ele assume o trono, ele assume debaixo, gente, de muita confusão, de muitos inimigos ali querendo realmente acabar com a família de Davi. E Salomão, ele tem toda a oportunidade de pedir o que ele quisesse a Deus. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir para Deus destruir os inimigos do pai dele, ele poderia pedir o que fosse. Mas Salomão, ele pede uma coisa a Deus. Oi, Edna, querida, bom dia. Bom dia, Má, Patrícia, sejam bem-vindas. Sabe o que Salomão, ele vira para Deus e pede? Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para que eu possa reinar. Gente, e Deus, ele fica assim, uau. Porque você não me pediu a morte dos seus inimigos. Porque você não me pediu riqueza, honra, glória. Eu vou te dar tudo isso, além da sabedoria. E ele se tornou o homem mais sábio dessa terra. Imagina, Edna, depois você assiste o comecinho. Ele se tornou o homem mais sábio dessa terra. E muitas vezes a gente foca em tantas coisas, mas a gente não foca na coisa principal. A gente quer dinheiro, a gente quer cura, a gente quer transformação, a gente quer posição social, a gente quer reconhecimento dentro da nossa casa, a gente quer que as pessoas nos enxerguem, que as pessoas nos amem, que as pessoas nos aceitem, nos validem. A gente quer conquistar isso, quer conquistar aquilo, aquilo outro. Mas aquilo que é mais importante, que a Bíblia está falando, que a sabedoria ela oferece proteção. Como faz o dinheiro? Porque às vezes a gente fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma crença limitante, está repreendido em nome de Jesus. A própria Bíblia está falando, a sabedoria ela oferece proteção como faz o dinheiro. Dinheiro te protege? Sim, te dá uma casa boa, te dá condição boa, te dá boa alimentação, te dá recursos realmente para você viver coisas extraordinárias, é verdade. E a Bíblia está falando assim, a sabedoria ela vai além do dinheiro. Além dela te oferecer proteção, ela te preserva a sua vida. Contar os nossos dias não é viver com medo do fim. Contar os nossos dias, viver com intencionalidade, não é ficar com medo de morrer, com medo das coisas ruins acontecerem, não. É viver com clareza e saber o valor do agora. Eu sei quanto vale o meu agora, o meu hoje. E é por isso que eu decido viver com clareza diante disso. Está fazendo sentido para vocês? Vai falando aí. Está fazendo sentido isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Qual que é o problema da gente viver uma vida sem intencionalidade? Vamos lá. Qual que é o problema da gente viver uma vida sem intencionalidade? Mulheres que vivem sem intencionalidade, sem propósito, vivem reagindo às demandas dos outros e por isso vivem sufocadas. Você já percebeu que você vive pegando demandas de todo mundo pede uma coisa, pede outra, e você não sabe colocar limite. E aí isso vai te sufocando. Vamos lembrar de Marta? Marta estava vivendo ali à mercê das demandas alheias. Nossa, eu preciso servir, Jesus está na minha casa, eu preciso fazer um monte de coisa, isso e isso. Ela estava sufocada. Até o ponto dela fazer o quê? Começar a reclamar, murmurar. Jesus, tu não tá vendo Maria aí sem fazer nada? Maria está aí aos seus pés, ao invés de estar aqui me ajudando com os afazeres da casa. E Jesus chama a atenção de Marta. Marta, você está aí, ó, fadigada demais. Com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E dela não será tirada. Quando nós paramos de ser reféns das demandas alheias, nós vivemos a boa parte. Nós vivemos a boa parte. Como é ser intencional? Eu esqueço. Fica até o final que a gente vai falar sobre isso. Como ser intencional. Olha isso.
Às vezes você está só reagindo às demandas alheias, mas você não está prestando atenção. Qual que é a demanda de verdade no meu coração? O que eu preciso? Quais são as minhas necessidades de verdade? Qual que é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Mulheres que vivem sem intencionalidade são mulheres que tomam decisões baseadas no medo, na culpa ou na aprovação. Olha isso! Mulheres sem intencionalidade são mulheres que tomam decisões baseadas no medo, na culpa ou na aprovação. Você decide as coisas por você por medo. Eu tenho medo de perder o meu casamento, então eu vou ser refém. Eu não posso agir, eu não posso tomar uma atitude certa, porque se eu tomo uma atitude certa, eu vou perder meu casamento. Medo. Não, mas eu preciso fazer isso pelo meu filho, porque, nossa, eu trabalhei tanto, eu fui tão ausente na vida dele, eu me sinto culpada, então eu preciso carregar as demandas dele das minhas costas. Medo, culpa. Traz ela pra mim. Cadê o Zion? O Zion tá bonito. Chama ele aí pra mim. Peraí, gente. Pede pra ele pegar ela pra mim. Bebela tá chorando, gente. A culpa a gente vai carregando as demandas dos filhos, das nossas costas, da nossa família, muitas vezes. Tá falando que desse quieto. Deita lá com ela. E aí a gente acaba pegando as demandas dos outros por sentirmos culpadas mesmo. A gente se sente culpada. Então, peraí, deixa eu abraçar o problema do outro. Deixa eu fazer além pro outro. Outra coisa, na busca por aprovação. Se eu não fizer, eu vou ser rejeitada. E eu não quero ser rejeitada. Eu não sei lidar com a rejeição. Se eu não fizer, as pessoas não vão me aprovar, não vão me amar. Então, eu preciso ficar refém do comportamento dos outros. Outra coisa que faz mulheres viver sem intencionalidade, repetem padrões sem perceber. Às vezes você está apenas reagindo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está desse jeito por quê? Porque é um padrão, você foi ensinada a não viver com intencionalidade e propósito. Você foi ensinada a viver a vida de qualquer jeito. Você viveu em ambientes onde as pessoas nunca tiveram um propósito claro. E você só vem repetindo um padrão. Só que quem não vive com intenção, vive sendo conduzida pelas emoções, pelas feridas e pelas circunstâncias. Amada, você não tem que viver condicionada aos seus sentimentos. O coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso. Você não tem que viver pelas suas emoções, você não tem que viver pelas feridas que você carrega, você não tem que viver pelas circunstâncias. Deixa a vida me levar, o que estiver acontecendo, eu tô indo, se a água corre para cima ou para baixo, eu tô indo, não. Nós somos mulheres bem direcionadas, nós somos mulheres realmente que sabemos quem nós somos em Deus. E nós vivemos com intencionalidade. Às vezes são atitudes, as suas atitudes não intencionais, elas geralmente vêm de dores não tratadas, de inseguranças, de cansaço emocional, de uma autoimagem distorcida, de falta de clareza de propósito, de você não ter uma visão de futuro, de fato. Eu estava conversando com uma paciente minha na semana passada, e aí uma das coisas que a gente chegou em uma conclusão juntas foi que ela não tinha uma visão de futuro, e por não ter uma visão de futuro, ela não conseguia ter constância na vida dela. Ela sempre procrastinava. Mas por que você procrastina? Por que você não faz? Você sabe o que precisa ser feito, mas por que você não faz? Nós chegamos exatamente nessa falta de visão de futuro. Paula, eu não me vejo no futuro. Eu não tenho uma visão de futuro positiva. E a falta dessa clareza de onde eu quero chegar, do que o futuro me reserva, faz com que eu seja uma mulher procrastinadora. Agora vamos aqui, Edna. Agora sim, o que é viver com intencionalidade? Anote isso daí para você não esquecer. Viver com intencionalidade é, primeira coisa, alinhar o que eu faço com quem Deus me chamou para ser. Eu preciso viver um alinhamento na vertical, um alinhamento espiritual com Deus. Deus criou eu e você por um propósito. Antes mesmo que nós fôssemos formadas no ventre da nossa mãe, Deus já tinha determinado todos os nossos dias. E eu preciso alinhar o que eu faço com isso, com aquilo que Deus me criou para ser.
Deus não te chamou para ser uma mulher medíocre, Deus não te chamou para ser uma mulher medrosa, Deus não te chamou para ser uma mulher escassa, Deus não te chamou para viver por baixo, Deus não te chamou para viver caída, Deus não te chamou para ser fraca, frágil, não. Deus te criou para ser uma mulher forte, uma mulher que é filha amada, uma mulher que é vencedora, uma mulher que veio para transbordar nessa terra, uma mulher que veio para representar o próprio Deus nessa terra. Sabe, amada, e eu e você precisamos entender isso, internalizar isso dentro de nós, olhar para nós e entender quem nós somos, primeiramente em Deus. Para eu alinhar o meu coração, para eu alinhar as minhas vontades, para eu alinhar o meu comportamento com aquilo que Deus me criou para ser. Só que se eu não tiver com essa consciência, eu vou sempre agir por impulso. E aquele que é precipitado, a Bíblia fala que erra o caminho. Erra o caminho, atrasa as promessas, atrasa realmente o agir de Deus na sua vida. Tenha essa consciência, esse alinhamento espiritual, fazer aquilo que Deus me criou para ser. Eu preciso alinhar. Terceiro, eu preciso escolher responder e não apenas reagir. Gente, tem uma diferença muito grande em eu dar uma resposta ao ambiente, em eu dar uma resposta aos meus problemas e em eu ser uma mulher reativa. E em eu reagir simplesmente àquilo que está acontecendo. Tem mulheres que elas reagem ao ambiente, aí ela estoura, ela explode, ela reclama, ela desiste, ela procrastina, ela fracassa. Por quê? Porque ela está apenas reagindo. Mas Deus te chamou para responder. Você é resposta de Deus nessa terra. Você pode declarar isso, escreve isso daí, eu sou resposta de Deus nessa terra. Deus te criou como resposta para essa terra. Você é resposta dentro da tua casa, para viver coisas que ninguém da tua família viveu. Você é resposta no seu casamento, para o seu casamento ser um casamento abençoado, transformado, curado. Você é resposta no seu trabalho, para fazer a diferença, para ser luz lá naquele lugar. Você é resposta, para de reagir. E seja essa resposta de Deus nessa terra. Sabe, a gente precisa ser curada realmente de dentro para fora. A gente precisa ser alinhada de dentro para fora. Pra gente parar de ser essa mulher que, só explode, só reage, só escolhe errado. Só faz as coisas no impulso. Nas emoções. Gente, faz toda a diferença entre eu responder e eu reagir. Eu sou resposta de Deus. Eu sou resposta de Deus dentro da minha casa. Eu sou resposta de Deus para a minha geração, para os meus filhos. Eu sou resposta de Deus no meu trabalho. Eu sou resposta de Deus aonde eu estiver. Ontem não, sábado, uma paciente minha, ela me mandou uma mensagem. Ela conversa muito comigo pelo WhatsApp, muito mesmo. E aí, ela me mandou uma mensagem sábado e falou assim: Paula, eu sei que eu sempre te mando os perrengues, as coisas ruins. Mas eu tô aqui para te dizer não só das coisas ruins. Eu tô aqui para te dizer que tudo aquilo que você falou comigo na última sessão de terapia eu coloquei em prática. E, meu Deus, que paz que eu estou sentindo. Paula, as coisas estão diferentes. Ela falou desse jeito para mim. Paula, as coisas estão diferentes. Eu quero te agradecer. Porque você é muito abençoada, muito usada por Deus. Sabe o que veio em mim? Um temor muito grande. Sabe por quê? Eu entendo que eu sou a resposta de Deus nessa terra. E se eu sou resposta de Deus nessa terra, eu não posso agir de qualquer maneira. Eu preciso ter resultados realmente eficazes. Eu preciso olhar para as pessoas à minha volta e entender. Gente, se está com um problema, eu não posso ser aquela que vai fomentar o problema, aquela que vai aumentar o problema, aquela que vai dificultar a vida do outro. Não. Eu estou aqui para ser a resposta da oração de alguém. Eu estou aqui para ser a resposta do problema de alguém. Eu estou aqui realmente para ajudar, para transbordar, para fazer a pessoa entender quem ela é e ser impulsionada para viver o que Deus criou ela para ser. Isso é uma responsabilidade imensa. É preciso clareza espiritual. É preciso direcionamento de Deus. É preciso de fato entender que eu escolho responder e não reagir. Provérbios 16:9, para a gente finalizar a nossa live, fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina todos os seus passos. No nosso coração, a gente tem, às vezes, os nossos planos. Mas o Senhor é quem determina todo o nosso passo. Um coração sábio não é aquele que sabe tudo.
Deus não te chamou para saber de tudo, até porque a revelação de Deus na nossa vida ela é progressiva. Eu já ensinei isso aqui para vocês. É no caminho, é no processo que Deus vai se revelando a nós. É no caminho, é no processo que Deus vai se mostrando a nós. É progressiva. Oi, Jaque, bom dia, meu amor, Aninha, bom dia. Mas o coração sábio é aquele que sabe ser guiado, que sabe ser direcionado. Eu quero que você tenha intencionalidade nas suas atitudes diariamente. Eu quero que você reflita, faça essa pergunta para você. Como você tem usado os seus dias? Se pergunte, como que eu tenho usado os meus dias? As minhas escolhas, elas aproximam ou elas me afastam do propósito de Deus para minha vida? As minhas escolhas, elas me aproximam ou elas me afastam do propósito de Deus para a minha vida? As minhas atitudes, elas são respostas conscientes ou elas são apenas reflexos emocionais? Responda essas 3 perguntas hoje. Vou repetir. Como você tem usado seus dias? Segundo, as suas atitudes aproximam ou afastam você do seu propósito, do propósito de Deus para a sua vida? E terceiro, as suas atitudes são respostas conscientes ou são reflexos emocionais? O propósito de Deus, ele não se constrói em grandes decisões, mas em pequenas atitudes feitas com consciência todos os dias. Às vezes você acha assim, nossa, precisa, uau, acontecer uma coisa, uau! Não! Você acha que é em grandes decisões que Deus vai se manifestar? Não. É no dia a dia, é paulatinamente. É na rotina de todos os dias, onde eu tomo decisões conscientes, respostas conscientes que me aproximam do propósito de Deus. Ah, amada, a gente só tem o hoje. A gente só tem o agora. A sabedoria, ela começa quando eu paro, percebo e escolho diferente. Anote isso daí. A sabedoria começa quando eu paro, percebo e escolho fazer diferente. É sobre isso. Deus, ele quer te curar? Sim. Deus, ele quer transformar a sua vida? Sim. Muitas mulheres não sabem o que fazer. Mas não sabem por quê? Porque não conseguem perceber que estão presas a padrões de medo, de ansiedade, de culpa, de feridas antigas, de padrões disfuncionais. Sem essa cura emocional, a intencionalidade, ela não existe. Entende isso? Sem cura emocional, a intencionalidade, ela não existe. Sem eu realmente entender o que está acontecendo, eu posso até às vezes saber o que precisa ser feito, mas eu não vou conseguir sustentar a longo prazo ações diárias. As nossas escolhas, elas vão acabar se perdendo. Se perdendo. Você pode ver, às vezes você até começa o ano bem, mas ao longo do caminho você se perde. Por que você se perde? Porque você não está curada realmente, alinhada de dentro para fora. Então nada na sua vida se sustenta. Por isso que você vive frustrada. Eu preciso passar por essa cura, por essa transformação. Eu preciso realmente olhar para dentro de mim e acolher a minha dor, acolher as minhas emoções, acolher os padrões que eu tenho e mudar. Mudar. Parar, perceber e escolher diferente. Parar, perceber e escolher diferente. Aproveite esse Natal e aqui eu quero finalizar realmente essa live. Faça esse Natal o melhor Natal da sua vida. Jesus não te chamou para ficar emburrada com ninguém, brigada com ninguém, para você pensar assim, é só mais um Natal, só mais um ano. Não. Seja a resposta de Deus na vida da sua família. Sabe? Ao pôr a mesa, ao sentar nessa mesa, seja a resposta de Deus. Profetize coisas boas, profetize um futuro diferente, profetize a glória de Deus dentro da tua casa. Abrace as pessoas realmente com intencionalidade e propósito. Que seu abraço possa ser um abraço que cura. Que teu sorriso possa ser um sorriso que transforma. Que a tua presença possa ser uma presença que faz a diferença no lugar, que traz a paz para o ambiente.
Seja uma mulher pacificadora. A paz reina quando você chega. A alegria reina quando você chega. É sobre isso. Outro dia desse, a Claudinha lá da minha igreja, ela é do meu GI. Eu cheguei no culto assim, terça-feira. Gente, pensa no abraço que ela me deu. Mas ela me deu um abraço tão carinhoso, tão gostoso, mas tão gostoso que eu fiquei assim, eu fiquei sem graça. Porque ela me deu um abraço tão forte, tão gostoso. E aí depois do nosso encontro presencial, eu falei isso. Eu falei assim, meu Deus, como eu me senti amada com o seu abraço. Como eu fiquei assim, ó, parece que eu murchei de uma forma que eu falei assim, meu Deus, isso é você ser intencional, você abraçar. Que ela faz parte, né, do pessoal que recebe as pessoas na igreja ali. E ela deu um abraço que eu falei, é isso, é sobre isso. Isso é viver, gente, nas coisas simples a gente pode ser intencional. A mudança não está em grandes coisas, está em pequenas atitudes que a gente é a resposta de Deus realmente na vida das pessoas. Nós somos essa resposta. Mas para isso a gente tem que estar curada, né? É isso, vamos orar? Pai, eu quero... Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas mulheres. Te agradecer por este momento maravilhoso que tivemos nessa manhã de devocional. Hoje nós aprendemos a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, como Moisés disse no Salmos 90:12. Nós entendemos sobre a brevidade da vida, a fragilidade humana e a importância de nós realmente vivermos com intencionalidade. Pai, se há falta de sabedoria, a tua palavra nos ensina a te pedir que o Senhor dá a todos deliberadamente. E nós te pedimos essa manhã, nos dê sabedoria. Que nós possamos alcançar esse coração sábio, esse coração, meu Pai, que não vive sendo reativo, que não vive, Senhor Deus, segundo as feridas emocionais, que não vive segundo o medo, a culpa ou a necessidade de aprovação, mas esse coração que de fato entende quem nós somos. Que nós somos mulheres de Deus, que nós somos chamadas por um propósito, que nós somos filhas amadas, que nós somos fortes e corajosas, que nós nascemos para ser mais do que vencedoras. Nós somos a resposta do Senhor para essa terra, nós somos embaixadoras de Cristo, povo escolhido de Deus, sacerdócio santo e real. Jesus, nós fazemos parte da tua realeza. E que nós não possamos, Senhor Deus, viver mais de maneira displicente, negligente, não. Mas que nós possamos viver realmente com o coração voltado ao Senhor. Com atitude, Senhor Deus, segundo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma resposta do Senhor para essa terra. Que neste Natal nós possamos abraçar, nós possamos beijar, nós possamos amar a nossa família, os nossos amigos com intencionalidade. Que nós possamos viver dia após dia, cumprindo o nosso propósito nessa terra. Para que ao final nós possamos dizer como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pai, que nós não possamos nos perder em meio ao caminho. Que nós possamos, muito pelo contrário, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Oh, glória! Olha, quero desejar a vocês um feliz Natal. Que esse Natal seja o melhor Natal de todos na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Jesus seja o centro, que a alegria do Senhor seja a força de vocês, que Deus ele prospere, que Deus ele abençoe, que Deus ele multiplique, em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, segunda-feira que vem a gente volta para o nosso último devocional do ano. Compartilha essa live com as suas amigas. Gente, compartilha. Faz essa palavra chegar na vida de mais mulheres, de mais pessoas que possam realmente se encontrar no seu propósito, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo Natal, uma ótima segunda-feira. Deus abençoe.